Nosso convidado de hoje, estreando no nosso novo dia, nossa nova noite, as palestras presenciais, mensais aqui da nossa casa, ele é uma pessoa que eu conheço já há 20 anos, e durante esses 20 anos nós realizamos muitos trabalhos juntos, porque nós aproveitamos muito bem esse período de 20 anos. Eu até comecei a enumerar aqui, doutor César. O primeiro encontro nosso foi em maio de 2004, não sei se o senhor lembra, para organizar o bicentenário de Allan Kardec em Paris. Estava lembrado, né? Depois, em outubro, para a realização lá na Mutualité, onde tinha 1.800 espíritas de todo o mundo comemorando o bicentenário de Allan Kardec. E ali, durante aquele período, aquelas gravações ali no Jardim do Richelieu, no Palais Royal, onde foi lançado o Livro dos Espíritos, a gente fez uma gravação lá histórica, que eu nunca divulguei aquela gravação, lembra? Doutora Marlene contando a história dela em Paris, naquela época, e o senhor Nestor ali ao lado. Depois nós fizemos juntos as comemorações, eu participei de alguma maneira, mas ele, principalmente ele, junto com o Nestor Mazzotti e outros diretores da Federação Espírita Brasileira, dos 100 anos de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, 150 anos do Livro dos Espíritos em Brasília. Olha, tudo isso, a gente sempre fazendo alguma coisa junto, doutor César? Nós gravamos lá no Palais Royal, aquele depoimento com a doutora Marlene Nobre, com o pessoal da Bélgica, o pessoal da França, da Holanda, a reunião do Conselho Espírita Internacional, Expo Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Rio de Janeiro e Brasília, na Fazenda Modelo, a restauração do local onde Chico recebeu Paulo Estevão e os outros livros de Emmanuel, e o documentário de 100 anos, depoimento sobre Chico. Então, você veja, em 20 anos nós fizemos todo esse material, fora outras coisas. Então, o doutor César Perry de Carvalho é um grande estudioso. O senhor desculpe estar na sua frente e ficar elogiando, mas eu não tenho outra alternativa. E nós temos o maior prazer em convidar o senhor para vir fazer essa palestra. Agradecemos pelo senhor ter aceito, E antes da palestra, eu queria pedir para a nossa irmã fazer a leitura de Emmanuel. Coisas mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas 12, 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso,
O Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão e mestre querido. Nós rogamos amparo e proteção à nossa palestra, a fim de que a mesma transcorra num clima de muita paz e de muita harmonia. Rogamos que o nosso irmão palestrante seja envolvido em muita luz, que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos da noite acerca dessa doutrina tão maravilhosa. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar a nossa palestra da noite. Graças a Deus. Antônio César Perry de Carvalho aposentou como professor universitário, é um notável conhecedor da doutrina espírita e do cristianismo. É escritor de vários livros espíritas. Foi amigo pessoal de Chico Xavier. Acho que desde os anos 60 ele tinha contato com Chico Xavier, porque eu tenho várias fotografias suas de vários períodos, né? E o César Perry, como é conhecido no nosso movimento, é um dos nomes mais conhecidos do movimento espírita brasileiro e internacional. Foi presidente da USE, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, da Federação Espírita Brasileira, colaborou intensamente nas atividades do Conselho Federativo Nacional, que é a entidade que cuida, né, que reúne as federativas de todos os estados brasileiros anualmente, e também foi um grande batalhador do Conselho Espírita Internacional, reunindo os conselhos espíritas de todos os continentes. É realmente um trabalhador há mais de 60 anos, e eu sei que ele é filho espiritual da Benedita Fernandes, não é? Porque ele escreveu um livro sobre a Benedita Fernandes, da cidade dele. Enfim, é uma pessoa que a gente sente muita honra em recebê-lo aqui, doutor César. Por favor, ele vai falar sobre Paulo de Tarso e os fundamentos cristãos espíritas. Boa noite a todos. É com bastante alegria que estamos presentes aqui nessa nova formatação, né, do Centro de Estudos agora Chico Xavier. E, sem dúvida nenhuma, quando nós entramos aqui, nós nos lembramos do Chico, por coincidência, porque no dia 19 de maio do ano de 1973, quer dizer, há 50 anos atrás, o Chico recebeu o título de cidadão paulistano numa cerimônia inédita da Câmara de Vereadores de São Paulo, mas com autorização para fazer fora da sede. Foi no estádio do Pacaembu, relativamente perto daqui. E lá ele fez um discurso e, dentro das características do Chico, trazendo algumas revelações e que são importantes e têm a ver com o tema que nós vamos desenvolver. Então ele começa dizendo sobre a fundação da cidade de São Paulo. Mas, antecedendo, diz Chico um fato que não era muito conhecido, ou praticamente desconhecido, que no mês de agosto do ano de 1553, o padre Manuel da Nóbrega subiu aí o Planalto de Piratininga, ele morava e trabalhava em São Vicente, né? Subiu, português, que tinha uma tarefa enorme por delegação do rei, né, Dom João III, e proferiu uma missa junto a indígenas, porque existiam várias tribos e choupanas indígenas aqui no alto do Planalto do Piratininga. Entre o rio Tamanduateí, o rio Tietê, né? E conta Chico que Paulo de Tarso esteve presente em espírito.
Essa é uma revelação interessante. Quer dizer, na missa que foi oficiada pelo padre Manuel da Nóbrega, Paulo de Tarso estava presente. E o detalhe é que padre Manuel da Nóbrega era, na verdade, um grande admirador, como diz os católicos, um devoto de São Paulo. Então, já era muito ligado a São Paulo. E o trabalho prosseguiu, houve todo um interesse, provavelmente uma inspiração, e o padre Manuel da Nóbrega funda o Colégio São Paulo no dia 25 de janeiro do ano de 1554. Por que ele escolheu esse dia? Porque é o dia que a Igreja Católica comemora a conversão de São Paulo. Então tudo isso tem a ver. E deu o nome de São Paulo ao colégio. A localização é onde está hoje o pátio do colégio. Tem ali um remanescente do antigo colégio, depois reconstruído, a igreja, etc., exatamente naquela posição. E assim nasceu a cidade de São Paulo. Então vejam, a maior cidade não é apenas do Brasil, não. A maior cidade do hemisfério sul é São Paulo, homenageando o grande apóstolo Paulo, e o estado de São Paulo, né? Homenageando o apóstolo Paulo, graças à proposta, ao trabalho do padre Manuel da Nóbrega, que é o fundador da cidade. Então, a figura de Paulo, nós não podemos deixar de citar que ele é reverenciado no mundo inteiro, na área cristã. Há grandes catedrais, monumentos em várias partes do mundo onde tem a disseminação de alguma ideia relacionada com o cristianismo. Ele é, até hoje, o vulto do cristianismo mais estudado nas universidades do hemisfério norte, não aqui do Brasil não, lá do hemisfério norte, notadamente da Inglaterra, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos e da França. Por que estudam Paulo? Porque ele é o autor dos primeiros textos completos relacionados com o ensino de Jesus, não são os evangelhos. As 14 epístolas de Paulo foram escritas antes e divulgadas antes. Quando Paulo soltava a última epístola, no ano 64, foi naquele ano que surge o primeiro evangelho completo, de Marcos. E é interessante, então, que ele traz informações das cidades, das regiões que ele visitou e outras que ele destinou às suas cartas. Ou seja, ali tem detalhes históricos. Então isso suscita muito interesse por historiadores, desde os tempos passados, do tempo da patrística, do século III, do século IV, até nossos dias. E ele fez a difusão da mensagem de Jesus, fazendo uma ruptura com o judaísmo. É importante a gente dizer isso. Ele nunca aceitou nenhuma mescla, como foi proposto pelo próprio Pedro e Tiago, né? Que fizesse alguns ajustes para que as pessoas, antes de se tornarem seguidores de Jesus, deveriam passar pelos trâmites do judaísmo. Dr. Saulo de Tarso, que era um fariseu ortodoxo naquela época, não aceitou. Então, ele passa a fazer um trabalho independente, inspirado pelo alto, para difundir a mensagem de Jesus. E ele teve a oportunidade não só de ter acesso às primeiras anotações esparsas de Levi, que muitos anos depois deram origem ao Evangelho de Mateus, como ele teve condições de dialogar com discípulos diretos de Jesus e a própria Maria, na cidade de Éfeso, a mãe de Jesus. Então ele ouviu muito e disseminava a essência moral de Jesus. Então o que nós queremos destacar é que se o Dr. Saulo de Tarso era um profundo conhecedor da Torá, da base, né, de toda a tradição religiosa judaica, ele, quando se torna seguidor de Jesus, ele transfere a fidelidade dele a Jesus. Isso ele deixa muito claro. Então foi essa característica dele de fazer essa ruptura e essa independência que garantiu a difusão
da mensagem de Jesus pelo Império Romano. E o Império Romano naquela época dominava todas aquelas terras do entorno do Mar Mediterrâneo, que aliás era o chamado Mare Nostrum, né, dos romanos. E Paulo teve a oportunidade de difundir Jesus nas capitais das principais províncias que compunham o Império Romano. Então ele difundiu a mensagem. Esse trabalho é tão significativo pela sua presença, pela sua dedicação, fundando, grupos de seguidores de Jesus, como depois com as epístolas que ele passa a escrever, que emanam no romance histórico magistral da psicografia de Chico Xavier, Paulo Estevão, anota já de antemão: Paulo foi, na realidade, o consolidador do cristianismo. Sem Paulo não haveria cristianismo. Então, porque foi ele que fez a propagação e consolidando com grupos, que funcionavam em atendimento às necessidades do próximo, mas também realizando as primeiras leituras e cópias, que se multiplicavam, não só das primeiras anotações dos evangelistas, mas também das suas epístolas. Então ele disseminou e consolidou o cristianismo. Ele tem, portanto, um papel histórico marcante na história, no papel, que foi marcado no primeiro século do nosso tempo, da nossa civilização após o Cristo. Acontece que quando nós olhamos as epístolas de Paulo, nós encontramos lá ensinos que são imorredouros. Então nós temos que analisar Paulo usando o mesmo critério que Allan Kardec utilizou ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, na apresentação do Evangelho, ele deixa claro que ele não estava preocupado com polêmicas sobre a natureza do Cristo, não estava preocupado com detalhes, Muita gente fica até hoje elucubrando em torno de uma palavrinha, de uma vírgula, nada disso. Era o ensino moral. Ou seja, ele define que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo seria o estudo do ensino moral de Jesus. É essa que é a tese defendida por Kardec. E todos os capítulos Kardec elaborou dentro desse parâmetro, utilizando a abertura dos capítulos com versículos que ele selecionou, fazendo os comentários dele, Allan Kardec, e depois acrescentando as instruções dos espíritos concernentes àquele tema estudado. Então, é esse exemplo que nós temos que adotar para analisar Paulo. Por quê? Paulo foi um vulto extremamente complexo, com várias facetas, e que nós temos que entender isso para compreender a multiplicidade de temas que ele abordou nas suas epístolas e que ficaram sacramentadas, ao longo dos tempos. Então, muita gente às vezes critica Paulo por ter feito esse ou aquele conceito relacionado com a vida cotidiana da época. Mas nós não podemos julgar momentos do passado com a compreensão e a visão que nós temos hoje. Nós temos que olhar as cenas do passado dentro daquele contexto e procurando compreender tudo aquilo que circunscrevia, aquela vida. É exatamente o que acontecia com Paulo, porque ele foi um ser complexo. Por que complexo? Ele nasceu num lar judaico, na cidade de Tarso, sul atualmente da Turquia, então da antiga Ásia Menor. Nessas condições, ele desde cedo, ele passou a estudar a Torá e se afeiçoou tanto que os seus familiares e amigos acharam que ele deveria prosseguir estudos. Foi quando ele foi encaminhado para o Sinédrio, onde ele veio estudar sob a orientação de Gamaliel, que era o grande mestre do judaísmo naquela época. Ou seja, ele se torna então um fariseu ortodoxo, um doutor da lei, profundo conhecedor
da Torá. Essa é uma característica. Ao mesmo tempo, a cidade de Tarso, ela tinha na sua base, no seu desenvolvimento, toda a influência cultural da Grécia. Falando Grécia no sentido geral, porque ali tem a Macedônia também. E ele estudou em grego. Paulo, desde a sua adolescência, escrevia e falava em grego. E, aliás, nós temos que destacar que no Império Romano, o idioma de contato geral não era o latim, era o grego. Um grego simples, chamado koiné. Guardadas as devidas proporções, teria uma certa semelhança com a internacionalização hoje dos diálogos em inglês entre os vários países. Então, ele usou da cultura grega desde a sua adolescência. A cidade de Tarso, aquela região, também tinha a presença de filósofos, discípulos do estoicismo. Coincidentemente, Paulo veio a ser uma figura estoica, né? No desenrolar de todo o seu trabalho. Ao mesmo tempo, ele viveu em uma outra realidade, porque tudo aquilo estava imerso no Império Romano. E o Império Romano tinha as suas tradições, as suas normas, a sua legislação. O pai de Saulo, o Saul, né, como é o nome real dele, ele teve, na verdade, recebeu a outorga de cidadão romano, que era raríssimo nas regiões conquistadas, mas porque ele era um grande tecelão, um grande comerciante de tapeçarias. E a cidadania romana foi transferida ao filho, a Saulo. Então, veja, ele viveu simultaneamente em 3 mundos. Isso é uma condição absolutamente ímpar na história do cristianismo. Nenhum outro daquela época teve essas características, essa formação. Muito pelo contrário. Os discípulos diretos de Jesus eram pessoas simples do povo, não sabiam alguns escrever e tinham dificuldades de falar. Tanto que Pedro ditou e orientou um jovem chamado Marcos para escrever o Evangelho, porque ele não tinha condições. Então, isso é importante a gente entender essa figura complexa de Paulo. Então, nas suas epístolas, ele traça algumas recomendações às pessoas dentro dos conceitos vigentes da época, ou seja, ligada, vamos genericamente dizer, a uma legislação civil, a legislação de províncias da época. Mas isso ficou parado naquele tempo, então ele está se reportando a um momento. Agora, além disso, o mais importante é o ensino de Jesus, o ensino moral que está, todo o conjunto das epístolas dele está impregnado dessas informações dos ensinos morais de Jesus. Então é isso que nós temos que valorizar. Então, quando nós olhamos as epístolas de Paulo, procurando detectar e compreender os seus escritos relacionados com o ensino de Jesus, nós começamos então a aprofundar num conhecimento que é imenso. Aliás, é o trabalho feito por Emmanuel, né? O espírito orientador de Chico Xavier. Emmanuel, além dos romances, né, como Paulo Estevão e outros, ele escreveu 9 livros, tecendo considerações sobre versículos do Novo Testamento. Desses 9 livros, vejam, nós temos um conjunto de cerca de 1.300 comentários ou 1.300 capítulos, ou seja, 1.300 comentários de versículos do Novo Testamento. Emmanuel, sem dúvida nenhuma, ele é um dos grandes comentaristas ou exegetas do Novo Testamento. É a riqueza que nós dispomos na literatura espírita. E desse conjunto todo, aproximadamente de 1/4, próximo a 1/3 desses 1.300 capítulos, são dedicados a epístolas de Paulo. Então a gente vê o interesse, né, de Emmanuel com a literatura epistolar de Paulo de Tarso. Então, é um conjunto de fatos que nem cabe agora nós enumerarmos, mostrando
essa afinidade que houve, né, desde do antigo senador Públio Lentulus com Paulo de Tarso, que ele conheceu pessoalmente, ali numa das portas de saída da cidade de Roma. Pois bem, quando nós passamos então a analisar esses textos das epístolas, o que nos chama a atenção? De que nós encontramos fundamentos cristãos de uma forma cristalina. E nós podemos dizer também algumas ideias, de certa forma, predecessoras de princípios espíritas, que nós encontramos em Paulo de Tarso. Então, quando nós, por exemplo, olhamos o Livro dos Espíritos, a obra básica de nossa doutrina, onde Allan Kardec, ao lançá-lo, ele marca o nascimento do Espiritismo. O Livro dos Espíritos é o registro de nascimento do Espiritismo. Então, esse livro, ele é composto de 4 partes. A primeira parte, que fala das causas primárias. A segunda parte, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Então, vejam, Allan Kardec, ele não foi um entrevistador de espíritos, como muita gente pensa, não. Essa não foi a origem do Livro dos Espíritos. Ele deu a forma que ele considerou didática, montando na forma de perguntas e respostas. Mas ele trabalhou com centenas e centenas de mensagens dos espíritos e ele foi selecionando, agrupando e montando na forma de perguntas e respostas. E aí, nesses capítulos centrais, ou 4 partes, há temas que são centrais, que são, na verdade, a coluna mestre de cada uma dessas partes. Então, vamos olhar essas partes em função de Paulo, para ver que realmente tem muita coisa que nós podemos absorver desde o ensino original lá do cristianismo primitivo. Por exemplo, na primeira parte, Allan Kardec começa com a pergunta: o que é Deus? Não perguntou quem é Deus, o que é Deus, o que já era um fato inovador na época de Kardec. E aí ele desenvolve, né, a questão do mundo espiritual no geral, assim, alguns princípios, a origem do espírito. Quando nós olhamos as epístolas de Paulo e Atos dos Apóstolos, lembrando que o livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico, que era discípulo de Paulo. Como que ele escreveu Atos dos Apóstolos? Paulo sugeriu e cobrou dele várias vezes. E estimulou de forma que, em alguns momentos, ele estava quase que ditando aqueles registros que são o histórico dos primeiros passos do movimento cristão. No livro, então, Atos dos Apóstolos, tem o registro quando Paulo chega à cidade de Atenas. O grande sonho de Paulo era ir a Atenas, porque era, na verdade, o foco cultural. Não era só dele, não, de todo o Império Romano, porque todo romano, cidadão romano e autoridades romanas cultas seguiam, na verdade, a cultura emanada da Grécia. Então, veja, ele chegou todo entusiasmado na cidade de Atenas, mas não foi bem recebido. Não o escutavam, a não ser um casal, não é, que o acompanhou e que demonstrou interesse por aquilo que Paulo falava. Mas marcaram o dia que ele deveria subir até o Areópago para falar, então, àqueles que poderiam, então, buscar uma compreensão do que Paulo queria dizer. E ali Paulo faz a seguinte afirmação, que andando pela cidade de Atenas, ele viu altares dedicados a vários deuses, inclusive um deles dedicado a um Deus desconhecido. Olha o raciocínio de Paulo. É esse Deus que vocês não conhecem que eu venho trazer. Então, o altar do Deus desconhecido vazio, ele estava apresentando, então, a figura de um novo Deus, uma nova imagem de Deus, que não tinha nada a ver com aquelas tradições, mas era o Deus que foi ensinado por Jesus.
E o que Jesus nos ensina sobre Deus também deixa de lado e ultrapassa todos os textos dos profetas e da Torá. Porque agora, como escreveu mais tarde João, Deus é amor, é a grande novidade que Jesus trouxe. Deus é amor, é Pai, Ele não é juiz, Ele não é fiscal, Ele não seleciona povo, Ele não tem povo escolhido. Paulo não aceitava esse conceito de povo, de nação escolhida, de povo escolhido. Então vejam bem, Ele veio trazer a novidade sobre Deus. Isso então é importante, porque as ideias que ele começa a desenvolver sobre Deus nas suas epístolas têm a ver não só com o primeiro capítulo, ou a primeira parte do Livro dos Espíritos, como lá a última, das Esperanças e Consolações, porque ele chega também na justiça divina. Ao mesmo tempo que ele está tratando de todas essas questões relacionadas com a divindade, ele afirma isso de uma forma categórica e de uma forma crítica. Em várias epístolas ele critica a lei com L maiúsculo. O que ele estava criticando? A adoção ritualística e formal dos ensinos emanados da Torá, que era da tradição judaica. E o que ele dizia? Isso não tem valor. O que tem valor é a fé com obras. Ele chegou a escrever nas suas epístolas algo que seria um crime na época para um fariseu. Ele escreveu o seguinte: a aliança com Jesus é superior à aliança com Moisés. Então ele traz uma nova visão sobre a divindade com base em Jesus. Pois bem, na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando nós estamos lembrando que trata da relação dos espíritos desencarnados conosco aqui, então a dimensão incorpórea com a dimensão corpórea, e Kardec passa a falar de mediunidade, passa a falar de sonhos, passa a falar de reencarnação, nós não podemos deixar de destacar que a tarefa de Paulo, toda ela foi assinalada por intervenções espirituais e por citações espirituais. Há um autor de uma universidade presbiteriana que publicou um artigo numa revista acadêmica da universidade, estudioso de Paulo. Ele diz que em todo o Novo Testamento a palavra espiritual é citada 26 vezes, das quais 24 vezes nas epístolas de Paulo. É lógico que não é aquele conceito completo e detalhado que nós temos hoje, mas já estava acenando, com essa realidade. Paulo chega a falar de um corpo espiritual. Corpo espiritual é a ideia que nós temos de perispírito, que Kardec trata desde a primeira parte, como principalmente na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então ele é um predecessor dessa ideia de um corpo espiritual, mas há muitos detalhes marcantes. Vejam bem, o doutor Saulo de Tarso, que era, na verdade, alguém muito preocupado com a disseminação das ideias de Jesus, mesmo após a crucificação dele, ele partiu para Damasco, alimentado pelo ódio dos seguidores de Jesus e pretendendo prender Ananias, que era o líder ali em Damasco, e todos os seus seguidores. De repente ele vê Jesus, a aparição que surge às portas de Damasco, fulgurante, mesmo com a luz do meio-dia, ela se tornou tão intensa. E o que aconteceu? Ele deu uma resposta inimaginável. Veja, alguém que estava sedento de perseguir, que já teve vítimas nas suas mãos como Estevão, de repente quando vê Jesus e Jesus o indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele responde? Senhor, o que queres que eu faça? Isso seria impensável naquele momento para aquele homem. Aliás, aqui próximo ao Marco Zero da cidade de São Paulo, na Praça da Sé, tem um monumento a Paulo de Tarso,
E ele está segurando ali um papel, um papiro, exatamente com essa frase: Senhor, o que queres que eu faça? Vejam bem, ele a partir daí caminha numa preparação para se tornar um seguidor de Jesus. Passou 3 anos no deserto de Dan. Então a chamada conversão de Paulo não foi necessariamente num dia ou só naquele momento que ele viu Jesus. Ele precisou se refletir. 3 anos no deserto de Dan, que Emmanuel mostra que era um deserto próximo à cidade de Palmira, que existe até hoje ali na Síria. E o que significa isso? O deserto, ele se vê só e olhar para si mesmo. E foi exatamente esse exercício de reflexão, de revisão, ao mesmo tempo que ele dialogava já com alguns seguidores de Jesus que ele havia conhecido e já dispunha de alguns textos iniciais das anotações de Levi, ele se prepara. Nós podemos imaginar quantos conflitos ele estava vivendo. Porque ele era o jovem garboso, arrogante, inteligente, com recursos materiais, de repente tudo isso fica de lado. Ele fica só, sem nenhuma prerrogativa, deserdado inclusive financeiramente pelo pai. E tendo que ser fiel a uma nova ideia depois que ele viu Jesus. E aí ele registra na sua epístola o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao 3º céu, viu coisas inefáveis as quais eu não posso relatar. Também está registrado em Atos dos Apóstolos de uma forma muito sumária. Pesquisadores, tanto do mundo das igrejas reformadas clássicas como do catolicismo, há muito tempo já afirmavam que esse homem a que ele se refere era ele mesmo. Se tratava de um depoimento de Paulo. E Emmanuel referendo a isso em Paulo e Estevão, mas com detalhes, né, dentro das características da redação de Emmanuel. Então o que ele diz? O ex-doutor da lei, depois, né, daquele momento de 3 anos de reflexão no deserto, ele adormece, preocupado, angustiado, né, com o que e como fazer dali para frente. E quando ele adormece, ele viu 2 entidades espirituais que ele identificou. De um lado, Gesiel, que é o Estevão, o nome, pseudônimo de Estevão, e do outro lado, Abigail, os 2 irmãos, e Abigail, a antiga noiva dele. Quando ele os vê, ele se emociona, chora e solta assim uma porção de perguntas, né, disparando indagações, e de repente Abigail se adianta e diz: Saulo, por que choras se apenas começas? E aí estabelece-se um diálogo. A cada pergunta que ele fazia, ela respondia. E Emmanuel dá em detalhes orientações, nós vamos resumir com 4 palavrinhas-chave de Abigail. Saulo ama, trabalha, perdoa e espera. É o chamado lema de Abigail, definido por Emmanuel. Quando ele acorda, então ele estava fortalecido, revigorado e com a orientação mental do que fazer. Então aí ele inicia a sua nova trajetória. E é nessas condições, então, que nós espíritas identificamos isso como um fenômeno anímico, que é relativamente comum. Quando nós adormecemos, nós somos espíritos encarnados. Então o nosso espírito entra num estado de emancipação parcial e pode entrar em contato com os espíritos desencarnados, embora a gente não lembre às vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Então um fenômeno de ordem espiritual assinalou aquele momento marcante que foi uma determinação para ele começar o trabalho. Então ele recebe dessa orientação. Ainda relacionado com essa relação entre as 2 dimensões típicas da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Paulo chega na cidade de Filipos, né, a primeira cidade que ele vai trabalhar a disseminação de Jesus no continente europeu, ele era seguido por uma senhora, né, que chamava a atenção.
para que ouvisse os enviados do Altíssimo, em altos brados, né? E aí ele procurou saber quem era aquela senhora, informaram, essa é a pitonisa da cidade de Filipos. O que é a pitonisa? Da tradição grega, era a médium que dava consultas e, obviamente, cobrava, vivia, portanto, da mercantilização daquelas consultas. Chega um instante em que ele interrompe uma fala e afasta aquela entidade, e ela perdeu a mediunidade. O que ele fez? Ele identificou, então, um falso profeta, um espírito que estava utilizando indevidamente do canal mediúnico daquela senhora, da pitonisa. E isso aconteceu em vários momentos, ele alertando, escrevendo e falando sobre falsos profetas. Ele tinha condições para isso, porque ele tinha autonomia intelectual, ele tinha conhecimento da cultura grega, da cultura romana e da cultura judaica. Porque os falsos profetas chegavam nas cidades misturando tudo e ainda se dizendo seguidores de Jesus. Então ele identificava isso e deixava muito claro e afastava entidades ou isolava essas pessoas. Ou seja, ele conviveu com fenômenos de ordem espiritual, mas o registro mais significativo está na sua epístola destinada aos Coríntios, quando ele passa a dar orientação sobre a prática mediúnica. E ele escreve: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele passa a discorrer sobre vários dons e profecias, são tipos de mediunidade que ele descreve. E no final escreve assim: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Por quê? Os primitivos seguidores de Jesus utilizavam da mediunidade nas suas reuniões. Emmanuel destaca isso no livro Paulo e Estevão, inclusive. Então vejam, essa relação espiritual sempre ficou muito marcada em todas as ações de Paulo. Quando nós chegamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, é interessante lembrarmos o seguinte: Kardec, ao elaborar as chamadas leis que ele trata nas leis morais, o que ele fez? Na realidade, ele adaptou os 10 mandamentos e detalhou as ideias centrais dos 10 mandamentos. Mas de que maneira? Utilizando o conceito dos ensinos de Jesus. Então, as perguntas e respostas das leis morais do Livro dos Espíritos têm a ver com a base original dos 10 mandamentos, mas também com todo o trabalho do ensino de Jesus. E exatamente isso que Paulo fez nas suas epístolas. Ele trabalhava orientando, recomendando, às vezes de uma forma paternal, como um pai, outras vezes enérgico. Ele tinha essas características. Então nós vamos citar alguma delas. Na primeira epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses, tem uma frase, um versículo que diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Aliás, muito oportuno para o momento que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Examinai tudo, retende o bem. Porque se a gente for valorizar tudo que a gente escuta e vê no meio midiático, nós ficamos atônitos, né? Atribulados com tantas informações díspares. Mas ele diz: examinai tudo, retende o bem. Quer dizer, nós temos que aproveitar aquilo que é útil para o nosso aprimoramento moral no contexto que nós vivemos e pode contribuir com a própria sociedade. Não ficarmos rememorando, citando e apontando toda hora o aspecto negativo. Mas na Epístola aos Coríntios, na primeira, ele escreveu a um povo realmente complicado, os coríntios. Aliás, São Paulo escreveu uma carta, não foi aos corintianos não, foi aos Coríntios. E o que era a cidade de Corinto? Era a cidade mais devassa de todo o mundo grego. E quem diz isso
é um filósofo da época de Jesus chamado Estrabão, quando ele descreve as grandes cidades, né, da cultura grega e fala essas características da cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, entre dois mares, trajeto estratégico do mundo romano para a Ásia, ou seja, ali tinha a presença de povos de várias nacionalidades, de várias culturas, e não havia senso moral absolutamente nenhum. Tanto que a expressão agir ou viver como um coríntio era, na verdade, dizer o seguinte: tudo vale. É aquela ideia que muita gente adota até hoje, que, entre aspas, considera normal tudo que é possível para a pessoa, sem fazer distinção de absolutamente nada. E o que Paulo escreveu? É o mesmo conceito que ele deu aos Tessalonicenses. Nem tudo o que é lícito me convém. Nem tudo que é lícito me convém. Então nós temos que lembrar do lícito aí no sentido genérico. Nem tudo aquilo que a sociedade valoriza como comum, ou entre aspas, como normal, ou como atual, convém dentro de uma ótica cristã e de uma ótica espírita. Esse é o detalhe. Então isso é importante nós lembrarmos, né? E que é um recado para o mundo cheio de diversidade, de complexidade como que nós vivemos. E Paulo, ele passa a dar orientações para as ações dentro dos grupos, com respeito, com fraternidade, porque essa era a característica que ele imprimia aos diversos grupos. Mas ele escreveu uma epístola muito pouco lembrada. É uma epístola dirigida a um homem rico, Filemão. O que diz essa epístola? O seguinte: na realidade, Paulo esteve um período preso na cidade de Éfeso. Foi a cidade onde ele ficou preso o tempo mais prolongado. E lá chegou um jovem escravo fugitivo, que tinha vindo quase do centro lá ali da Ásia Menor, fugindo do proprietário que era Filemão. Escravo naquela época era uma propriedade, como um copo, qualquer coisa assim, era essa a realidade. E o fugitivo estava sujeito a todas as sanções, inclusive a morte. Aquele jovem, Onésimo, chegou à prisão, conheceu Paulo e, dialogando, se interessou pela mensagem de Jesus. E aí Paulo o convenceu que ele deveria reparar aquela situação de fugitivo. E o que ele fez? Ele escreveu uma carta a Filemão, porque ele já tinha informação que Filemão também estava interessado nos ensinos de Jesus. Escreveu uma carta, entregou para o escravo fugitivo Onésimo e pediu que ele fosse pessoalmente lá entregar. Veja que situação absolutamente perigosa, né? Mas o rapaz atendeu, levou a carta de Paulo e o que Paulo pediu a Filemão? Receba-o como um filho. E se ele estiver devendo alguma coisa, eu respondo. E aí tem todo um detalhamento da carta. No fundo, Paulo estava adotando algo semelhante à parábola do filho pródigo, que Jesus nos relatou. Então, essa situação mostra o quê? Perdão, misericórdia e, acima de tudo, uma nova ideia de amor. Então, está na essência da epístola de Paulo a Filemão. Mas foi também na epístola aos Coríntios que ele fez, na verdade, algo formidável. Quando ele escreve algumas frases ou alguns versículos, dizendo assim, que se ele, na realidade, ele pode ser comparado com um sino, com um símbolo, etc., mas se ele não tiver caridade, nada sou. E aí ele detalha. A palavra caridade aí, hoje ela é questionada pela seguinte razão.
Paulo escreveu em grego, e no texto original de Paulo em grego, que existe das primeiras informações da patrística, ele usou a palavra ágape. A palavra ágape, do grego traduzida para o português, significa amor. Então ela é mais ampla que a palavra caridade. A caridade é uma das operacionalizações, uma das ações dentro da caridade. Por isso é que muitas traduções hoje feitas diretamente do grego usam a palavra amor e não a palavra caridade. E aí ele passa a dissertar falando da fé, da esperança, da caridade ou do amor, dizendo que na realidade o amor ou a caridade é o principal, é a base de tudo. Eu diria, quando nós olhamos esse conjunto de versículos de Paulo, uma autêntica ode ao amor. É um texto muito bonito, não tem nada a ver com o hino ao amor de Edith Piaf, viu? É o amor no sentido amplo, profundo e geral dentro da conotação trazida por Jesus. Então, Paulo trabalha nas suas epístolas aquela base que Jesus, quando foi perguntado qual era o mandamento maior, o que Jesus respondeu? Amar a Deus e ao próximo. Agora tem um detalhe: ninguém pode amar a Deus se não amar ao próximo. Dizer, não, eu sou temente a Deus, eu acredito em Deus, mas se você for aí um tirano com relação ao próximo, você não está respeitando a Deus e nem amando a Deus. Então as duas coisas têm que andar juntas, elas não são dissociadas. Então é a lei do amor trazida por Jesus que Paulo trabalha nas suas epístolas. Chegamos então na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, quando Kardec mostra a opinião dos espíritos sobre o que é o mundo espiritual, como funciona a justiça divina. E, inclusive, numa das últimas questões, tem uma resposta assinada por Paulo de Tarso, o que não é comum, porque Allan Kardec tira os autores, mas lá algumas delas ele manteve, como a de Paulo. E Paulo responde sobre as penas eternas, que não existem a rigor, são estados de alma, não é? Então veja, é essa tônica que ele ensinou também nas suas pregações e nas suas epístolas. Ele escreveu de uma forma até politicamente sensata e correta na Epístola aos Romanos. Antes dele ir a Roma, ele mandou uma carta aos seguidores de Jesus de Roma. O que ele escreveu? O seguinte, que na realidade ele ia falar sobre Deus, mas não era Deus dos gentios e dos gregos, era Deus de todos, ou seja, do próprio romano. Então ele extrapola aquela visão judaica do povo escolhido porque acredita em Deus e todo mundo é segregado. Ele não segue essa orientação, e aí ele passa a trabalhar a justiça divina, dizendo, ele chega a dizer inclusive que a lei, a tradição da lei, se referindo à lei judaica, não trouxe a melhoria que se esperava, porque ela depende da reforma, da mudança do homem. Ou seja, ele vai trabalhando então que nós temos que nos esforçar na atual conjuntura de seres encarnados para sermos merecedores realmente de um reino de Deus que não é uma fumacinha, uma nuvem aqui a colar, mas é na realidade um estado de espírito que ele soube trabalhar e soube incorporar. Tudo isso, minha gente, esses 4 capítulos do Livro dos Espíritos, que nós sintetizamos com alguns lances apenas rápidos das epístolas de Paulo, nos fazem entender claramente porque ele coloca algumas frases nas epístolas. Por exemplo, aos Filipenses, prossigo para o alvo. Que alvo era esse? O conhecimento das leis universais, das leis divinas. Ele estava buscando essa compreensão através do conhecimento de Jesus. Aos Gálatas, ele escreveu, trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim.
e ele trazia realmente cicatrizes corpóreas terríveis, em consequência de todas as situações que ele viveu, de chicotadas, de apedrejamento, de atravessar pântanos, de adquirir doenças em decorrência disso, mas ele havia vencido tudo isso por quê? Ele incorporava a mensagem da carta viva que ele escreveu também nas suas epístolas. Então ele trazia o Cristo no coração e é isso que permitiu que ele superasse inúmeras e continuadas problemas de perseguição e superando toda e qualquer dificuldade. E finalmente, nos últimos lances da vida dele, detido lá em Roma, ele escreve a um jovem discípulo chamado Timóteo o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo, na sua juventude, então Saulo e Saul, eram amantes dos esportes, adorava esporte, inclusive ele dirigia brigas romanas. E nessas condições, ele usa terminologia nas epístolas, várias delas relacionadas com o esporte, a carreira, o que é, a corrida, o que significa. Terminei a carreira, terminei a corrida, significa o quê? Ele tinha conhecimento que estava no final da existência física. Mas ele combateu o bom combate, as lutas. Que lutas são essas? Essas todas que ele superou porque ele trazia o Cristo no coração, porque ele conseguiu guardar a fé. Então vejam, meus amigos, que nós encontramos no conjunto das epístolas de Paulo fundamentos básicos, que têm a ver não só com a mensagem de Jesus, como também, de certa forma, antecipadores ou predecessores de princípios do Espiritismo. Era isso que nós gostaríamos de deixar a vocês e ao tema que a gente tem estudado ultimamente e procurado, inclusive, escrever não só pela Revista Internacional do Espiritismo, como também em livros que a Casa Editora O Clarim tem publicado sobre as epístolas e sobre Paulo. É, na realidade, um assunto que nos apaixona desde a adolescência, porque nós nos tornamos espíritas ainda na infância. E na adolescência começamos a ler os livros de Chico Xavier. E entre esses, realmente, com muito destaque, as obras de Emmanuel. E logo a seguir, com o romance Paulo Estevam, que nos marcou profundamente e a gente tem, desde lá, procurado manter acesa essa chama de procurar entender, compreender Paulo de Tarso, o grande vulto do cristianismo. É isso que nós tínhamos hoje para resumir a vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado, César Perry, pela belíssima palestra sobre Paulo. Acho que todos nós que tomamos conhecimento, principalmente depois de Paulo e Estevão, a gente ficou mais devedor por tomar conhecimento tão profundo a respeito do apóstolo dos gentios. Vamos fazer a prece de encerramento. Nosso amigo, nosso irmão Taiguara. Taiguara, por favor. Querido Mestre, amado Jesus, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos hoje reunidos, nessa reunião que nos trouxe tantos ensinamentos valiosos para o nosso crescimento espiritual. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos, mais enriquecidos de conhecimentos e de consciência espiritual, e que possamos ser a centelha de luz e o instrumento de paz e amor de Jesus, onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos a todos agora para o passe espiritual e a água fluidificada. Muito obrigado pela presença de todos e na próxima palestra, no mês de julho, nesse mesmo dia, quinta-feira, vai ser no dia 17 de julho, das 19 às 20 horas. Quero dizer que a nossa casa está situada no bairro da Lapa, em São Paulo, Rua Guaricanga 357. Venha estudar o Espiritismo, o Cristianismo,
tomar um passe. Aqui é uma família que já está unida há muito tempo. Muito obrigado.